por essa reflexão como antropólogo, né, olhando os significados e a necessária reconstrução de significados, né, na sociedade e desse estabelecimento dos pactos num espaço que é público, né, do serviço de saúde, mas que é uma relação privada entre o profissional e o usuário, e da necessidade desse empoderamento, desse restabelecimento dos pactos. Eu acho que esses são pontos fortes que marcam a sua fala. Passamos em seguida ao Erasmo Ruiz, psicólogo, mestre e doutor em educação, professor da Universidade Estadual do Ceará e consultor e apoiador da Política Nacional de Humanização. Bom, já é boa tarde. Então, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer pelo convite. Quero saudar a mesa. Pouco tempo que eu já estou presente aqui. Me sinto muito enriquecido por todas as falas que já ouvi até agora. É interessante a gente, normalmente, quando a gente vai falar das coisas, a gente se prende na rapidez das falas, ainda mais agora, né? A gente vai ter 15 minutos, eu tenho que ficar vigilante aqui no relógio, né? Agora que estivesse estourando o tempo, a maldita plaquinha para avisar a gente. Normalmente, quando a gente ouve essas discussões sobre humanização, uma das primeiras coisas que passam pela cabeça é de saída já uma contradição, né? Eu nunca fui num serviço de saúde onde eu encontrasse macacos ou beagles trabalhando ali, né? Então, o que a gente se depara é com seres humanos. Então, como é que a gente vai humanizar a gente, né? Então, para que a gente perceba que não há necessariamente uma contradição nessa perspectiva, a gente tem que pensar nas origens do conceito, né, que se remetem aí a uma base sólida, né, fortemente de origem judaico-cristã, que vai afirmar o princípio do homem humano como um homem bom, um homem cordato, um homem legal, um homem temente a Deus, um homem solidário e fraterno. E uma mais recente no campo da modernidade que vai afirmar essa discussão a partir daquilo que a gente entende como direitos fundamentais da pessoa humana, né, onde nós vamos, portanto, buscar determinados traços generalizantes que nos configuram como seres humanos. Mais recentemente, no campo da saúde, essa expressão ela vai adquirir uma pluralidade de princípios afirmativos, né? Onde há, às vezes, muita dificuldade em delimitar isso com clareza. Durante muito tempo se pensava, por exemplo, que a gente resolveria os problemas de desumanização nas práticas de saúde meramente com os cursos de relações humanas ou os cursos de relação interpessoal, onde a gente ensinaria as pessoas a se tratarem bem nas unidades de saúde, mesmo que essa unidade de saúde tivesse com problemas de circulação de ar, onde as pessoas tivessem que trabalhar com 40 graus o tempo todo, mesmo que os usuários padecessem por horas e horas e horas na fila, esperando por um atendimento que não vinha, e por ações de processo de trabalho que não eram em nada resolutivas. Então, com o tempo, né, hoje quando a gente fala em humanização, eu acho que com todas as críticas que se possa fazer à Política Nacional de Humanização, ela deixou e está deixando um marco nesse conceito, né, quando afirma que, na verdade, nós não devemos necessariamente nos preocupar em humanizar o humano, mas quando a gente está pensando na perspectiva da saúde, de enfrentar e lidar com relações de poder, trabalho e afeto. Essas sim que produzirão relações desumanizadas. Então, e fica muito claro, sem nenhum rebuscamento teórico, conceitual, a gente saber o que de fato é desumano, né? Desumano não é ser bem recebido no serviço de saúde, desumano é ter que esperar horas e horas por um atendimento que não acontece, desumano é enfrentar uma via crucis, né, que pode durar horas, dias, em alguns casos terríveis, até meses ou anos,
para resolução de problemáticas aparentemente singelas, aparentemente simples. Desumano é você, com a sua mulher grávida, dar 6, 7 serviços e, de repente, ter que lidar com a perspectiva de que aquela criança vai ser parida na grama do hospital porque ela não conseguiu atendimento. Ok? Então, para que essas questões elas possam ser resolvidas no campo do Sistema Único de Saúde, no campo das práticas de saúde, nós temos que estar o tempo todo repensando práticas, né? Por isso que, na sua perspectiva metodológica, a Política Nacional de Humanização faz uma aposta na radicalidade de busca de práticas inclusivas, né? Não é panaceia, não é solução para todos os problemas, mas talvez seja o começo da busca dessas soluções, né? E que isso não vai acontecer de uma forma harmônica num sistema de saúde que se caracteriza por uma diversidade absoluta. Quando nós estamos falando no SUS, né, a gente está falando de um sistema de saúde que consegue fazer andar filas de transplantes de órgãos, né, e que em muitos locais é resolutivo, que em muitas cidades consegue dar conta de uma forma muito satisfatória dos atendimentos, a ponto de ser um elemento de concorrência com a medicina privada. Mas também a gente está falando de um sistema que se caracteriza ainda por práticas de iniquidade, tá certo? Então, a aposta radical na inclusão significa o seguinte, é que nós temos, se há uma saída, né, eu brinco muito com a metáfora da Enterprise, né, do Star Trek, né? Quer dizer, se há uma saída para esse mundo, a saída está posta pela busca de convivermos na pluralidade, né? Se existe alguma coisa de comum no humano, é justamente as milhares de possibilidades de hominização, né? As milhares de possibilidades de se construir um mundo humano nesse mundo, né? A saída, né, é que os vulcanos e os klingons possam conviver o mais harmoniosamente possível nessa espaçonave chamada planeta Terra, né? Para isso, efetivamente, a gente tem que construir práticas de inclusão a partir de um campo ético, o que significa dizer que klingons, vulcanos e terráqueos têm que ter a mesma possibilidade de atendimento nessa espaçonave quando adoecem, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo singelo, né? O que a gente faz numa unidade de emergência ou numa unidade hospitalar quando alguém vai se internar para fazer uma cirurgia eletiva, quando essa pessoa que vem até nós é transexual? Ela será internada na enfermaria masculina ou feminina? Ou como tradicionalmente acontecia, nós forçaremos essa pessoa a um caminho de gênero que não é o dela? Ou simplesmente buscaremos a saída mais fácil, que será recusar atendimento e fazer essa pessoa rodar para um serviço que possa assimilar a sua diferença. Ok? Então, quando nós estamos falando de humanização, a gente está falando disso, né? Que apesar de nossas diferenças, nós somos portadores de uma expressão de humanidade e é em nome dela que nós temos que usufruir de direitos e temos que ser cobrados pelos deveres de convivência em sociedade. No caso dos usuários de drogas, a gente está num desafio que eu consideraria maior, né, quando a gente está falando em vulnerabilidade. Alguns grupos vulneráveis, eles despertam maior a capacidade que nós temos de produzir solidariedade. Ok? Vamos dizer, é fácil produzir, ou é mais fácil produzir solidariedade com crianças, por exemplo, né? Crianças em condição de extrema pobreza, subnutridas. É mais fácil a gente desenvolver solidariedade com mulheres que são vítimas de violência doméstica ou discriminadas pela sua condição de gênero. Qual é o problema que está posto no usuário de drogas? Não é um problema que está posto para nós que estamos nessa sala aqui. Essa questão está superada para nós, ela está resolvida em termos, não é? Mas não para a sociedade como um todo. Não é? Quando um apresentador como o maravilhoso Ratinho, né, aparece num programa de televisão e com um kit de redução de danos, abre isso, joga no chão e pisa em cima, dizendo que
o Estado está promovendo a marginalidade e a criminalidade, essa ação ela é desconstrutora de um processo de intervenção e de atuação que pode ter durado anos e anos e anos. Porque ela reforça a contramão que ainda é hegemônica, que é majoritária na sociedade. Portanto, quando nós estamos falando em vulnerabilidade de usuários de drogas, atentem o que eu vou falar e coloquem tudo como aspas, tá certo? A gente está falando de um indivíduo, ou a gente está falando de grupos que hegemonicamente nesse país ainda são considerados sub-humanos, ou ainda são considerados animalizados pelas metáforas que de vez em quando a gente ouve. Se vocês quiserem ter uma consciência empírica disso, basta hoje entrar nos grandes jornais do Brasil, entrar em blogs e tomar um Plasil antes e ir na parte de comentários, né, de nausear, tá certo? E, obviamente, que não é um termômetro fidedigno, existem grupos organizados que sistematicamente vão culpar o governo federal pelo fato dos aeroportos estarem cheios de gente pobre, que agora podem andar de avião, os aeroportos estão inviabilizados porque o governo teria promovido políticas de inclusão, né? Então, tudo que acontece de ruim, entre aspas, supermercado com fila grande também é por conta disso, tá certo? Então, existe um grupo sistematicamente que vai aparecer lá para questionar, né, determinadas perspectivas numa visão muito unilateral. Mas também a internet ela tem esse poder, dada o anonimato que ela pode oferecer, de não só criar a possibilidade de a gente expressar um lado caricato, né, mas que as pessoas se sintam encorajadas de dizerem aquilo tudo que elas pensam, mas que, em nome da autoproteção, podem não dizer em público. É onde o racismo, é onde o preconceito de gênero, é onde a busca de visões conservadoras que produzam legitimação de exclusão e segregação aparecem com muita facilidade. Façam uma busca pelas notícias que falem sobre drogas, políticas de redução de danos, políticas de inclusão, que vocês vão ver reverberando essa voz, que pode estar ao lado da nossa casa, nos vizinhos, que pode estar inclusive dentro da nossa própria casa, né? Essa visão preconceituosa, ela é extremamente forte, né? Não causa estranheza isso, né? É uma questão histórica. Se a gente olha o passado, essa busca de construir uma concepção de mundo mais agregadora, que coloque o ser humano no sentido mais abrangente possível, pode ser avaliada pela nossa própria construção histórica. A gente olha o passado e percebe isso, né? Na Roma Antiga, os escravos eram instrumentos vocálicos. Eles não tinham a sua condição humana reconhecida e nem poderiam ter como tal. E os bárbaros eram aqueles que falavam enrolado, né? E não a pureza do grego ou depois do latim. Eram aqueles que tinham uma fala gutural, né? Animalizada. Então, outro problema é que o usuário ele pode ser interpretado como aquele que optou por ser naturalmente excluído do convívio social, né? Ele estaria perdido moralmente. Ele é um problema de índole, de caráter, alguém que cedeu à tentação do mal, né? A ideia judaico-cristã que reverbera na nossa cabeça, né, de que toda busca de prazer parece ter um conluio, né, alguma coisa associada com o mal, né? Então, uma das principais consequências será a atribuição ao usuário de um sentido não humano ou de um humano de segundo nível, né? Portanto, um cidadão que não pode exercer todos os seus direitos e que deve ser contido. O que faz com que hoje a gente tenha um reavivamento aí do aparato repressivo contra os usuários de drogas, como ocorreu recentemente na Cracolândia. Nós estamos aqui lutando pela implementação de políticas de redução de danos, e parece que setores do Estado brasileiro estão consolidando uma política de ampliação dos danos. Uma das formas de se superar, né, esse sintoma conservador que vai
produzindo um enraizamento, né, de busca de práticas de repressão e segregação, seria buscar atuar para que efetivamente possamos estimular políticas inclusivas, né? É muito bacana quando a gente vem num ambiente como esse e percebe que tem tanta gente pensando de uma maneira mais ou menos similar em busca de um determinado caminho. Um dos desafios que esse grupo aqui teria, portanto, seria de manter essa liga a partir de formação de redes, né? Então, muita gente talvez não saiba ainda, né, mas Facebook não serve só para a gente paquerar ou mandar um oi, né, para as pessoas que a gente gosta. 1 minuto, né? Ou mandar um oi para as pessoas que a gente gosta. Ele serve para estabelecer redes, né? Para fomentar mobilizações intensas, como ocorreu nesse país esse ano, né? E como ocorreu recentemente na formação desse processo que a gente chama de Primavera Árabe. A redução da vulnerabilidade do usuário, portanto, passa pela mudança de percepções que afirmam o contrário da sua humanidade, né? Portanto, quando a gente chega num local e encontra essa rampa de acessibilidade aqui até o palco, né? Isso parece hoje não causar mais estranheza, né? Principalmente se o prédio for novo. Mas para que isso aqui acontecesse, anos e anos e anos de intensa militância, né? E quem sabe, quiçá, nas próximas décadas, os cadeirantes possam, né, trafegar por todos os cantos das nossas cidades. Esse é o nosso trabalho agora, né, é mostrar a viabilidade daquilo que a gente acredita a partir das práticas. No início dos anos 70, quando heróicos militantes do campo da saúde mental no Brasil começaram a dizer que era possível a retirada de portadores de sofrimento psíquico dos hospícios, eles foram taxados de malucos, né? E gradualmente a sociedade foi sendo convencida pela estruturação prática de dispositivos que demonstravam empiricamente que aquela tese estava correta, né? Portanto, hoje nós temos dispositivos, nós temos políticas de redução de danos em andamento, temos consultórios de rua que afirmam práticas inclusivas para um SUS humano e solidário. Mas, ao mesmo tempo, temos os fantasmas do passado higienista que tentam usar o viés médico para reafirmar o usuário como uma condição subhumana e subcidadã. Só que agora, não mais com a coloratura de um discurso metafísico, filosófico, religioso, mas com base na ideia de que a doença deslegitima a nossa capacidade de construção de autonomia e da construção de um olhar cidadão sobre a sua própria prática. É contra isso que a gente tem que lutar, e humanizar, em última instância, significa, portanto, a inclusão de usuários de drogas em práticas sociais que quem não é usuário rotula como certas, corretas, estruturadas. Okay? Acho que a gente tem hoje uma atmosfera que permite isso. Não é à toa que essa onda conservadora se forma. É porque quem a integra percebe que setores avançados da sociedade estão solidificando um novo processo civilizatório para esse país. Muito obrigado. Obrigada, Erasmo, por essa reflexão, essa problematização importante do que significa, né, esse aparente pleonasmo que é humanizar uma política que é humana, né, resgatando todo esse processo de construção e reconstrução que tem avanços e retrocessos, né, marcado por retrocessos, e apostando em, eu acho que em princípios que eu acho que você levanta muito bem, da questão da equidade, da ética e da solidariedade, né, nesse processo de aposta radical na inclusão social. Muito obrigada. Então, eu gostaria de passar agora para a Ana Glória Melcop.